Olá, herdeiros e herdeiras. Gente, eu vou fazer aqui um poporri de vídeos num único vídeo, né? Tava aqui lavando a louça antes de tomar um café. Vai ter alguns sons externos que a maioria das vezes tá tendo ultimamente, que é o Marcos, às vezes tá mexendo na louça, assim, ó. Ó, esses barulhos assim, ó. Às vezes é o Marcos, tá? Mas eu tento. O universo sabe que eu tento. Então, às vezes vai ter. Então, seguindo em frente, quarentena, né? Mas eu tô em quarentena há 13 anos. Eu tava lavando louça e pensando assim, ó, que as pessoas dizem muito isso. Fulano não é nada sem Deus. Beltrano, nós não somos nada sem Deus. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês que vocês vão até se revoltar, mas daí é problema de vocês. Mas eu vou trazer uma coisa e vocês vão pensar comigo, porque na sequência eu tive o prazer e a dedicação de salvar pequenos videozinhos da internet para mostrar que não é assim como vocês estão falando. Nós não somos nada sem Deus. Deus não é nada sem nós. Ou se nós pessoas dizem assim, ninguém existe sem Deus. Daí eu vou dizer uma coisa, Deus não existe sem nós. E vocês vão entender muitas coisas que eu vou trazer aqui na sequência dos vídeos. Por exemplo assim, ó, quando alguém faz de conta, tá? Mas isso existe em alguns lugares. Faz de conta que a gente está numa aldeia. Não digo uma aldeia nem ilha. Qualquer lugar que possa estar um agrupamento de pessoas ateias, ateus, que é aquela que não acredita nas religiões e nem em Deus. E não precisa também, não há nenhum problema nisso, não há nenhum problema. Gente que está aí da Umbanda me assistindo, da Quimbanda, Candomblé, Seitinoye, até das igrejas que me assistem, gente, não tem problema algum as pessoas não acreditar em absolutamente nada, não há problema. Inclusive, as pessoas mais ricas e mais cheias de saúde que eu conheço, elas não acreditam absolutamente em nada, em vida após a morte, em energia dos chakras, em cores e cromoterapia, em nada disso. Orixás, Deus, fadas, duendes, nada. E elas são prósperas, e elas têm muito dinheiro, e elas são muito dotadas de tudo, e elas vivem muito. Então, Deus não é o porquê das causas. As causas talvez sejam o porquê de Deus, né? Do suposto Deus. E eu vou mostrar na sequência isso. Então, refazendo aqui o que eu tô falando, as pessoas se reunirem num local onde ninguém fale de Deus nunca, mas nunca mesmo. Não, nunca. Nem escrever Deus, nem falar Deus. Não haver livros, nem revistas, nem vídeos, nem nada a respeito de Deus. Aí cresceram essas tantas mil pessoas, tiveram filhos, tiveram as suas profissões. Nas profissões também não se fala de Deus, nas escolas, nas universidades, nada, nem na história. Nem na matéria história fala sobre Deus. Pensa nisso comigo. Mesmo assim, essas pessoas também tiveram as suas doenças, os seus dissabores, tiveram as suas preocupações, tiveram os seus altos e baixos da vida e seguiram. E continuaram fazendo tudo. Olha, trovejou, lá em cima as nuvens entraram em choque, trovejou. Ninguém falou assim, filho, é papai do céu que tá brabo, viu? Não pode fazer xixi na cama. Ninguém falou isso, viu? Ó, e também as pessoas conseguiram, digamos que é um planeta à parte, né? Um mundo à parte. Elas começaram a sair, viajar de carro, de ônibus, de avião, para outros lugares também com a mesma ideia. E em nenhum momento alguém falou assim, a tua viagem vai dar tudo certo, se Deus quiser. Teve um momento ou outro que o avião teve pane, quase caiu. E as pessoas, quando conseguiram que o avião ficou no ar, ninguém disse lá do avião, graças a Deus. Porque ninguém sabe sobre ele. E nem sabe de nada de alguém que saiba sobre ele. Houve ocasião que sim, o avião caiu. E na hora do velório, em nenhum momento, as pessoas, por mais tristes que estivessem, falassem assim, Deus quis, foi Deus quem quis. Mulheres engravidaram e algumas vezes elas perderam seus filhos. E em nenhum momento alguém disse, se Deus quiser ele nascerá. Ou se não, quando morreu a criança, Deus quis levar ele para o seu reino do céu.
Perceba, essas pessoas seguiram seus ideais, as suas riquezas, as suas doenças, as suas saúdes, elas tiveram, passaram ou não em concurso público, independente desta palavra Deus, da ideia fixa do ser humano em Deus. Vocês viram que a vida dessas pessoas seguiram a mesma coisa, seguiram em frente, olha aqui as poeirinhas, seguiram em frente? Seguiram em frente. Mas existe lugar assim? Existe. Existem aldeias assim, existem lugarejos assim, existem famílias inteiras assim. Claro que não nessa minha proposta de falar ou não de Deus, porque no mundo, até aquele que é ateu, até aquela que é ateia, na hora que vai dar aquela gozada, fala: ai meu Deus! Não é ateu e ateia da gozada de Deus. As pessoas, por quê? Porque é popular, é que nem mandar para um lugar. Né? Ai, gente, quanta poeira. Então, quando a gente fala, às vezes, alguma coisa, não é que confia ou acredita. É uma expressão. É uma expressão. Vá com Deus, fica com Deus, não sei o quê. Ai, meu Deus. Ai, que medo, meu Deus. Meu Deus do céu. Lá vem aquela pessoa chata. Ai, meu Deus, eu ganhei um dinheiro. É só uma expressão. Só uma expressão. Necessariamente a pessoa não é uma religiosa. Okay? Ou uma crente em alguma coisa. Por isso que eu falo. Muita gente fala, nós não somos nada sem Deus. Mas há lugares que o Deus nem se fala, nem se comenta. Então, nesse lugar, Deus não é nada sem o ser humano. Nesse lugar, não é as pessoas não existem sem Deus. Nesses lugares, Deus não existe para essas pessoas. E se Ele mesmo existe, e se Ele mesmo está por aí em algum lugar, porque as pessoas acreditam nele assim, ó, de bochecha, de barba, de mãozinha, né? Se ele mesmo é um Deus, como algumas religiões profetizam, de amor incondicional, onipotente, onipresente, que ele não tem orgulhos, que ele não tem vaidade, ele tá nem aí se tu confia nele ou não. Porque tantas pessoas queimaram as supostas bruxas em nome de Deus. Matam travestis e homossexuais em nome de Deus. Te pedem dízimo na igreja em nome de Deus. Mas se é um Deus que não precisa de dinheiro, é onipotente, onipresente, onisciente, e papapai, papapu, ele não tem preconceitos, ele não tem ódios no coração, porque tem coração, Deus desses, e vocês têm até coração, né? Ele pulsa e tudo. Ele não se preocupa se estão falando ou não dele, se nunca lembraram dele, se esqueceram dele, se não estão nem aí para ele. Ele não se preocupa com isso. Quem se preocupa é tu. É tu que cria um templo, o nome deste templo. É tu que cria uma terreira, o nome desta terreira. É tu que cria uma instituição, o nome dessa instituição. É tu que inventa uma religião e o nome desta religião e os dogmas dela. Porque se ele realmente existe e ele é tudo de bom e maravilhoso, ele não tem a palavra castigo, ele não tem o preconceito, o racismo, o machismo, a homofobia. Ele não queima bruxas em nome dele. Ele não manda queimar bruxas em nome dele. Ele não manda matar bichos em nome dele. Nada disso em nome dele. Aí é que acontece a frase, o título desse vídeo. Deus não existe sem você. Não é incrível? Ele só existe porque eu existo, tu existe. Por nós existirmos, nós criamos. Se eu hoje quiser dizer que esta caneca é Deus e que esse aqui é o olho de Deus, haverá um monte de gente acreditando nisso, desde que eu convença eles a isso. Existe tal de Bola de Neve, que é uma das igrejas que se, né? Não sei se é Snow Church, né? Bola de Neve, que é, olha só os nomes. Existe também uma igreja dos surfistas, o altar é com pranchas. E existe de tudo, por isso que eu disse que eu posso fazer uma igreja, a caneca do Senhor e o olho que tudo vê. Estão entendendo que tudo é minha criação? Eu criei a ideia da religião da caneca de Deus e o olho que tudo vê na caneca de Deus. Existem as igrejas que têm prancha de surf, existe a igreja Bola de Neve. Todas vão puxar brasa para sua sardinha, todas vão dizer. E como eu sou um ser humano, todos nós somos, com as nossas carências, as nossas deficiências, as nossas necessidades, nós vamos
ouvir a palavra de Deus, ou da caneca de Deus, ou das pranchas de surf de Deus, ou das bolas de neve de Deus. Tu tá entendendo que Deus não existe sem nós? É Ele que não existe sem nós. Ele existe porque nós estamos aqui. Então quando as pessoas riem da Inês Brasil, quando ela diz assim, ó, Deus existe graças a Deus, porque se não fosse nós, Deus não existia. Ai, quer dizer, se não fosse Deus, nós não existiríamos. Não, Inês querida, amada Brasil. Inês amada, tu tá certíssima quando tu fala achando que estás errada. Tu tá certa. Quando tu disse aquelas frases assim, porque Deus não existe sem nós, graças a Deus. Tu tá certa, tu não errou. Ele não existe sem nós. Se nós não estivéssemos aqui, criando igrejas, instituições, nomes de religião e os dogmas das religiões, as regras, os pecados, e os céus, os infernos, os anjos caídos, os demônios, os diabos, nada disso existiria. Por isso que lá no início do vídeo eu trouxe essa proposta para vocês, de que se existir, e existe, mas se existisse mais fechado um agrupamento de pessoas onde nunca tocasse no assunto Deus, mas só que se falasse de ciência, biologia, energia quântica, mecânica quântica, eletromagnetismo, tudo seguiria igual. A diferença é que as pessoas não estariam se matando em nome de um Deus, em nome de um Jesus, pedindo perdão a Nossa Senhora. Vocês entenderam? A diferença disso tudo é de que as pessoas parariam de trazer Deus para a política, para as secretarias da escola, os cartórios jurídicos com um crucifixo na parede, as escolas públicas com crucifixo na parede. E aonde que está este país laico, onde não deveria ter então? Ah, mas como é laico, colocamos catolicismo nas religiões, catolicismo nas escolas públicas. Aí a gente está dizendo, escolas públicas, seja estaduais ou municipais, por que eu cresci tendo um crucifixo na secretaria? Eu nunca vi uma pombagira lá dentro. Nunca vi uma imagem de Buda. Tu viu? Na escola pública que tu estudou tinha uma imagem de Buda, Siddhartha Gautama, Ganesha? Eu não vi. Na minha escola eu nunca vi um congado de preto velho. Nunca. Nem se falava. Mas a escola era pública, o Brasil era laico, porque o Brasil não é. Numa nota de dinheiro que diz Deus seja louvado, eu nunca vi na nota de dinheiro dizendo Laruieixo. Tu viu? Eu não vi, a não ser que tu escreveu de canetinha. Sendo um país laico, não deveria nem na nota de dinheiro, nem na secretaria da escola, nem no refeitório da escola pública, seja estadual ou municipal, nem nos cartórios, nem no juiz, tu botar a mão sobre a Bíblia e jurar. Eu não quero jurar sobre a Bíblia. Eu posso levar o livro de São Cipriano, então, para jurar ali em cima, se eu for testemunha de alguma coisa. O livro de São Cipriano, o Kama Sutra gay. Eu levo debaixo dos braços o meu Kama Sutra gay e coloco a mão ali em cima. Eu juro sobre o Kama Sutra gay que estou falando a verdade, nada além da verdade. Agora, jurar sobre a Bíblia, eu não juro. Nem sobre a Bíblia, nem sobre Bhagavad Gita, nem sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu juro sobre meus bonecos de voodoo, mas eu não juro sobre essas coisas que vocês criaram, eu não criei. Por isso que eu trouxe na sequência aqui fotos e vídeos que mostram as pessoas que criaram Deus e suas potências máximas de poder e tortura e que queimaram pessoas, sacrificaram cachorro, galo, galinha, cabra, bode, que mataram mulheres em nome de Deus, que escorraçaram pessoas em nome de Deus porque elas são gays, ou são travestis, ou são lésbicas. Então, em nome de um Deus que só existe porque nós existimos, segundo Inês Brasil, e ela tá correta, Deus só existe porque nós existimos. Tá certo, Inês, isso aí é verdade. E é isso, gente. Vê a sequência aqui. Não me queira mal porque não te faz bem, e só pensa nisso. Não é nós não somos nada sem Deus, não. Deus não é nada sem nós. Nós não existiríamos sem Deus. Não, Deus não existe se nós não estivéssemos aqui para criá-lo.
e ainda dizer o que ele faz ou deixa de fazer, porque eu escutei na minha cabeça que ele mandou eu fazer. Ainda esquizofrenia. Então, pense bem. Está aqui na sequência tudo que o ser humano fez em nome de Deus. E vocês vão ver o quanto nós aqui criamos ele e botamos regras e leis dizendo que é ele que está dizendo. E que Jesus mandou, e etc e tal. Tem coragem? Segue o vídeo. Um beijo. Sempre depois do beijo eu sempre falo mais alguma coisa, eu sei, né? Que é se inscrever no canal e ativar o sininho. Só que o sininho aqui tem 3 regras agora. Tem o personalizado, tem só o ativado e é aquele que é todas. Na opção todas, o sininho que tem aqueles tracinhos na volta. É ali que tu tem que clicar. Clica no sininho aqui de volta. Viu? Ali ó. O sininho que tem aquelas ondinhas em cima é esse que tá funcionando para tu saber que eu tô aqui no ar de novo. Então, meu bem, ativa aí e compartilha esse vídeo. E vamos pensar juntos, tá bom? Sem julgamentos. Nós temos que parar para pensar. Até quando tens que achar e acreditar porque tua mãe, teu pai te contaram, porque teu marido, porque tua esposa, né? Tu não questiona nada, não? Tu não pensa? Tu é o que os outros pensam. Difícil, hein? Questione, raciocine comigo. E deixa o teu comentário aqui embaixo sem ataques de pelanca, tá bom? Ativa o sininho na opção a primeira opção que tem aí dele, fazendo assim vibração. Dá teu like e dê continuidade nesse vídeo e tu vai ver quanta coisa em nome de Deus que nós criamos, das atrocidades que a gente fez e que com essa pandemia nós estamos fazendo, porque essa pandemia é a criação das mãozinhas humanas e jogou no mundo. Tu acha que vai parar por aí? Não. Isso é o começo, infelizmente. E só nós podemos mudar. Então não adianta a tua oração, tua devoção, porque isso. Não é por aí. Não é por aí. Então, vai vendo a sequência aqui do vídeo, que tu vai prestar atenção. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Ou pensei pouco, pensei mais ou menos. Mas pensa. O importante é pensar. É se questionar. É raciocinar. Pensa, se tu não tivesse nunca escutado sobre ele, se a tua vida estava diferente, talvez tu para melhor. Porque tu nunca teria medo de fazer as coisas e nem ideia de pecado, ideia de castigo. Tu faria as tuas coisas. Quantas coisas tu impediu na tua vida de acontecer porque tu achava que Deus fez teu traçado para este bairro. Porque Deus me quis neste país, porque Deus me quer nesta profissão, porque Deus me quer... É muito fácil, né? Então eu faço qualquer porcaria da minha vida, crio um Deus e digo que é Ele que decide por mim. Na sequência do vídeo, tu vai ver as coisas que todos fazem em nome de Deus. Beijo. A história nos mostra que qualquer motivo pode ser combustível para conflitos, seja ele legítimo ou não. Mas entre tantas guerras por territórios e ataques para provar a soberania dessa ou daquela nação, há uma justificativa muito recorrente que surge tanto em brigas de pequena escala quanto em batalhas que envolvem multidões inteiras. As religiões. Por interpretações muitas vezes extremas de seus escritos sagrados, seguidores de algumas religiões já se envolveram ou mesmo causaram uma série de lutas ao passar dos séculos, resultando de centenas a milhares de mortes em cada uma delas. Às vezes, a crueldade em si nem mesmo é consequência de uma guerra, e sim da própria doutrina estipulada por líderes intransigentes, acabando com o bem-estar ou até mesmo com a vida dos doutrinados. Chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre as 5 maiores atrocidades cometidas em nome de Deus. Algumas podem até mesmo ser uma surpresa para você. Meu nome é Antônio Bocco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Conflito de Uttar Pradesh. De início, vamos falar sobre um episódio de escala bem reduzida, mas que traz consigo uma boa prova de como uma religião mal utilizada pode acabar com populações inteiras. Vamos lá.
Embora a Índia seja um país majoritariamente hindu, com quase 80% dos habitantes seguindo essa religião, sempre existiu uma quantidade considerável de muçulmanos em seu território. Por esse motivo, o século XX foi dominado por conflitos e revoltas entre hindus e muçulmanos, já que suas doutrinas e organizações sociais são sensivelmente diferentes. O momento mais assustador desse estado constante de guerra aconteceu durante um dia de 1980. No estado de Uttar Pradesh, durante uma celebração muçulmana que reunia mais de 8.000 pessoas, algo literalmente inaceitável tomou conta da mesquita. Um porco. Sim, um porco. Caso você não saiba, os porcos são considerados animais impuros para o islamismo, pela mesma revelação que também condena a carne suína na Bíblia. Assim, um porco entrar em um local sagrado é uma das maiores heresias possíveis para os muçulmanos, que logo culparam a polícia por não intervirem na entrada do animal. A partir daí, o caos tomou conta da cidade. Os policiais atiraram indiscriminadamente contra os muçulmanos, matando vários durante suas orações. Isso causou uma revolta popular que durou pelo menos 2 meses. Os ânimos só se acalmaram com a visita do primeiro-ministro indiano, mas já era tarde. Além das construções depredadas, pelo menos 1.500 pessoas foram mortas nesse meio tempo. Número 2, Skopje. Lá no começo eu falei rapidinho sobre doutrinas que são atrozes para os seus próprios seguidores. Não foi à toa. A Skopje é um dos exemplos mais claros disso. Criada na Rússia do século XVIII, a seita foi nomeada de acordo com um termo arcaico para castrar. Seus membros eram conhecidos como pombas brancas, e seu grande diferencial era uma interpretação bem peculiar dos livros bíblicos, que os órgãos reprodutores eram nada mais, nada menos que o símbolo do pecado original, e que a única maneira de se livrar dele e encontrar a verdadeira iluminação era se livrando de tais órgãos. Segundo eles, até mesmo Jesus era castrado e também castrava os batizados. Mas não vá pensando que existia anestesia à época, viu? A castração promovida pela seita era feita com qualquer ferramenta cortante, até mesmo uma navalha de barbear. Enquanto as mulheres tinham os seios removidos, os homens tinham 2 opções. Um tipo considerado mais baixo, em que só eram retirados os testículos, e o chamado selo maior, em que o pênis também era cortado e eles deveriam usar um chifre de vaca como suporte para urinar. A Skopje, mesmo tendo uma ideologia brutal como essa, chegou a ter entre 100.000 e 1 milhão de adeptos no século XIX, motivados pela descrença com a Igreja Ortodoxa tradicional. Ela só foi eliminada durante o governo de Stalin, mas gerou herdeiros que persistem até hoje. Alguns apenas considerados antissexuais e outros que seguem praticando a autocastração. Número 3, Cruzadas. O conceito você já deve saber bem. As Cruzadas foram uma série de guerras religiosas que aconteceram pela maior parte do 2º milênio. O episódio mais conhecido aconteceu entre 1095 e 1291 e teve como motivo a conquista da Terra Santa, um território localizado entre o Rio Jordão e o Mediterrâneo, que é tido como sagrado não só pelo cristianismo, mas também pelo islamismo e pelo judaísmo. Estima-se que mais de 200.000 pessoas foram mortas no decorrer desses 200 anos. As cruzadas também foram responsáveis pela expansão territorial em algumas religiões europeias e africanas e ajudou a consolidar o poder da figura do Papa como autoridade da Igreja Católica, o que mudou grande parte do panorama político e econômico do mundo velho. Talvez o aspecto mais polêmico do conflito seja exatamente a motivação. Embora a justificativa para a expedição tenha sido a reconquista de Jerusalém e de outros lugares por onde Jesus passou, uma questão social pode ter tido muito mais peso na hora de levar tantas pessoas à guerra e, consequentemente, à morte.
Para alguns historiadores, a Europa passava por uma época muito difícil em relação aos recursos disponíveis, e as cruzadas foram uma maneira encontrada para explorar regiões mais abundantes. E de quebra, matar alguns milhares pelo caminho para diminuir o número de bocas para alimentar. Há também quem diga que algumas das cruzadas no período foram patrocinadas por famílias que esperavam conquistar territórios fora do escopo da Igreja Católica, usando a religião apenas como um chamariz para guerreiros e como um motivo superficial mais válido. Ou seja, é bem possível que grande parte das batalhas, e é claro, de suas mortes, tenham sido provocadas por razões bem mais humanas e até mais gananciosas do que nós sabemos e acreditamos. Número 4, Inquisição. Outro caso muito bem difundido sobre a intransigência católica do passado é a Inquisição, que ganhou espaço na Europa a partir do século XII e pode ter matado milhares de pessoas. Sua encarnação mais conhecida é a Inquisição Espanhola, que durou de 1478 a 1834 e deixou um rastro de sangue e fogo onde quer que tenha tomado lugar. Todas as instituições tinham o mesmo objetivo: eliminar a heresia do mundo por meio de tribunais que julgavam a conduta de pessoas denunciadas ou flagradas por atos profanos. Os hereges eram mantidos em cativeiro até que a Inquisição conseguisse uma confissão e, quando possível, nomes de outras pessoas que também tivessem um comportamento impróprio. As acusações poderiam variar entre a prática de bruxaria, maçonaria, bigamia, sodomia e a conversão para outras religiões. Além disso, muitas obras literárias também foram censuradas no período da Inquisição Espanhola, embora os livros ainda conseguissem circular ilegalmente. Mas vamos para a verdadeira atrocidade: as torturas. Elas só foram permitidas pelo Papa a partir de 1252 e só deveriam ser utilizadas como último recurso. Mas não demorou muito para que as autoridades de cada tribunal se aproveitassem da autorização para facilitar seu trabalho. Alguns prisioneiros poderiam passar anos sendo torturados até que conseguissem algum tipo de confissão ou acabassem morrendo. Os condenados, como você já deve ter visto em algum lugar, eram queimados na fogueira. No caso de hereges reincidentes, ou seja, perdoados pela igreja e pegos mais uma vez em blasfêmia, nem mesmo havia julgamento. Os inquisitores poderiam indicar civis para executá-los e pensar que isso durou por quase 400 anos só na Espanha. Número 5, Rebelião Taiping. Milhares de pessoas mortas pela Inquisição? 200 mil nas cruzadas? Isso não chega nem perto da Rebelião Taiping, que durou 14 anos e matou entre 20 a 30 milhões de chineses. O conflito se deu entre o governo chinês e o estado oposicionista chamado Reino Celestial da Grande Paz, que de paz mesmo não tinha absolutamente nada. Ele era liderado por Hong Xiuquan, criador de um movimento cristão muito específico, em que ele era ninguém menos que irmão de Jesus Cristo. É isso mesmo que você ouviu. Assim, Hong teve um colapso nervoso que o deixou acamado por dias. Nesse meio tempo, ele teve uma visão em que era visitado por sua família celestial e recebia uma espada para livrar o planeta dos demônios que o assolavam. Depois de se recuperar do colapso, ele encontrou alguns panfletos cristãos que havia recebido há algum tempo e entendeu quem eram aquelas pessoas em sua visão. Seu pai era Deus, enquanto que o seu irmão mais velho era Jesus. E a espada? Hong não perdeu tempo e mandou fazer uma. Foi aí que sua missão de conversão dos chineses começou e fez muitos adeptos em pouco tempo. Em menos de 10 anos, seu cristianismo já tinha de 10 a 30 mil seguidores, o que preocupou o governo do país. Isso não impediu que o Reino Celestial da Grande Paz fosse fundado em 1951, o que criou ainda mais tensões e levou à Guerra Civil de Taiping.
com seus números absurdos e o suicídio de Hong ao final dela, quando percebeu que não conseguiria vencer a dinastia Qing. É importante mencionar que, essencialmente, as religiões aqui citadas não pregam discursos de ódio e crueldade para com seus semelhantes. Mesmo assim, até hoje, os textos tidos como sagrados para cada crença são utilizados como pretextos para intolerância, torturas e mortes, que vão da destruição de terreiros de religiões afro-brasileiras a atentados terroristas em escala internacional. Esperamos que o futuro nos reserve uma consciência humana que ultrapasse os limites entre uma ou outra igreja, um ou outro templo, um ou outro Deus. Qual dos casos mostrados aqui mais te impressionou? Você acha que algo do tipo poderia voltar a acontecer nos dias de hoje? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou indo nessa e volto com muito mais para você.